No café da manhã, eu achava as florestas reconfortantes. Adorava passear entre as árvores, ouvindo o som do vento assobiando nos galhos. Ou ainda, a doce cacofonia dos pássaros e insetos em um cenário descontraído e refrescante. Eu podia andar horas pelos trilhos, perdido em meus pensamentos. Eu sempre aproveitava para tomar ar fresco e encerrar meu dia passeando pela floresta. Foi por isso que convidei meu melhor amigo da época, Ben, para acampar em uma floresta próxima de sua casa. Eu não imaginava que essa ideia seria a pior de todas, capaz de virar minha vida de cabeça para baixo para sempre. Ben e eu tínhamos 14 anos e acampar em uma floresta não nos assustava. Os adolescentes possuem a capacidade de ignorar o perigo e se sentirem invencíveis. E nós não éramos exceção a essa regra. Costumávamos visitar fábricas abandonadas e praticar escalada improvisada em casas insalubres. E nunca tivemos a ideia de acampar juntos. Então, quando eu propus, ele imediatamente se animou. Ele sugeriu contar histórias assustadoras ou invocar os espíritos da floresta ao redor da fogueira. Mas eu tinha outro plano em mente, queria tentar algo mais engraçado, mais assustador. Foi assim que sugeri uma partida de esconde-esconde noturno. Ben aceitou prontamente e se apressou para preparar sua mochila. Ainda não havíamos decidido oficialmente quando iríamos acampar, mas para o Ben parecia ser aquela noite ou nunca. Como estávamos de férias escolares, eu sabia que ele facilmente convenceria seus pais. Para mim e minha família anfitriã, foi tão simples que esqueci os detalhes. Tudo que me lembro é que agi da mesma maneira que meu amigo. Fingi que dormiria na casa dele, enquanto ele disse o mesmo aos pais sobre dormir na minha. Em pouco tempo, estávamos prontos para sair do conforto e jogar esconde-esconde noturno em uma floresta escura e aterrorizante. O cenário ideal para os fãs de terror e emoções intensas. Ben estava tão animado que pegou emprestada a tenda espaçosa e fácil de montar do vizinho, que fazia todas as suas congêneres parecerem trapos em um pedaço de madeira. Tudo estava perfeito, nada poderia dar errado na nossa organização. Ben estava tão animado que pedalava como um louco e eu tinha dificuldade em acompanhar o ritmo. Mas Molai começava a me irritar lentamente, e quando ia pedir para ele fazer uma pausa, ele freou diante de uma placa de madeira. Apertei os olhos e entendi que não precisaríamos mais parar para retomar a estrada, pois chegamos à entrada da floresta. Ben entrou sem hesitar e escondeu sua bicicleta no mato que estava por perto. Uma vez dentro, ele me fez sinal para entrar também, mas eu recuei. Como mencionei, eu estava habituado às florestas. Eu conhecia todas as sensações que o ar fresco da natureza oferecia, melodias da fauna conforme as estações. Mas ali, algo não estava certo. Apenas um leve ruído do vento lutava para se infiltrar nas espessas folhas das árvores massivas diante de mim. A luz tinha dificuldade em passar, e fracos raios iluminavam o que parecia ser um caminho de terra embaciado e escorregadio. O ar estava seco lá fora, mas tudo levava a crer que nesta floresta, mesmo no auge do verão, era muito úmido. Além dessas sensações, havia outro sentimento que começava a se infiltrar em minha mente. Algo impossível de expulsar, independentemente da força que eu usasse para isso. Um sentimento de perigo. Ben, por outro lado, parecia não sentir nada de especial, pois no instante seguinte, ele puxou meu braço para me forçar a entrar. Segundo ele, a noite se aproximava e precisávamos encontrar um lugar para acampar. Arrepios percorreram meu corpo ao pisar no solo úmido da floresta. Mas enfim afastei esse sentimento de perigo, repetindo a mim mesmo que nada poderia nos acontecer. A casa do Ben ficava a cerca de 5 minutos de bicicleta. Além disso, não havia risco de caça, pois estávamos fora de temporada. Tudo estava perfeitamente seguro e nada poderia prever um possível perigo. Então acabei racionalizando ao máximo e substituindo esse sentimento de perigo por excitação, vontade de aventura. Comecei a explorar a floresta como um caçador de tesouros. Conversamos bastante pelo caminho e vagamos em busca de um terreno plano, aberto e menos lamacento que o resto da floresta. Então, após alguns minutos, finalmente o encontramos. O terreno estava desobstruído, plano e principalmente com o solo seco.
Nós nos apressamos para montar a barraca Very Important Person do vizinho do Ben e reunimos algumas pedrinhas para fazer a lareira do nosso futuro fogueira. Nós também trouxemos várias bebidas, biscoitos e algumas salsichas para cozinhar sobre o fogo. Até pensei em trazer um arrepio caso a noite não saísse como planejado. E que precisávamos de um pequeno susto. Após tudo, começamos a buscar galhos para acender a fogueira. No entanto, essa foi de longe a parte mais difícil deste início de noite. A maioria delas estava encharcada. E já sabíamos que isso dificultaria nosso trabalho. Encontramos alguns galhos, mas nada suficiente para uma noite inteira. Ben tocou uma árvore e notou que muitas estavam secas, diferente do solo da floresta. Ele agarrou um grande galho da árvore que tocava e o arrancou bruscamente. No instante seguinte, algo inexplicável aconteceu. Todos os pássaros das árvores alçaram voo simultaneamente. Era como se o céu tivesse escurecido por um instante e um silêncio mortal reinasse ao nosso redor. A temperatura ambiente mudou drasticamente, passando de um ar quente e úmido para algo frio e seco. Ao levantar a cabeça e me virar para Ben, o vi olhando intensamente para o galho que acabara de arrancar. E tenho certeza de que o ouvi pronunciar algo como uma pergunta a si mesmo. Ele disse em um sussurro, o que eu fiz. Aproximei-me lentamente dele para confirmar que não portava nada. Ben ficou lá, imóvel, olhando fixamente para o galho que segurava, sem dizer uma única palavra. A floresta parecia escurecer cada vez mais, à medida que eu me aproximava dele, e quanto mais eu avançava, mais o sentimento de perigo ressurgia. O silêncio se tornava tão pesado que eu tinha a impressão de estar perdendo o equilíbrio. Ouvi Ben pronunciar outra frase, ainda olhando fixamente para o galho que segurava entre os dedos, como se estivesse em delírio psicótico. E depois de um momento, ele disse suavemente, é como se eu tivesse arrancado o braço dele. Foi nesse momento que cheguei ao alcance dele e toquei seu ombro. Então eu disse a ele que não estava sentindo e que precisávamos sair daqui. Ele acenou com a cabeça e me seguiu silenciosamente. Na verdade, ele apenas andava, enquanto fixava o vazio à frente de seus olhos. Olhei para a direção de onde viemos e decidi seguir em frente. Queria chegar rapidamente à entrada da floresta. A sensação de perigo persistia. Tudo o que eu queria naquele momento era sair da floresta o quanto antes. Ben parecia precisar de ajuda, mas o pior de tudo é que eu também via a floresta escurecer cada vez mais. E quando olhei para o meu relógio para ver que horas eram, quase tropecei e caí nas folhas sob meus pés. Eram 22h20 conforme meu relógio. Mas isso era impossível, pois entramos na floresta por volta das 14 horas. Era impossível que 8 horas tivessem se passado desde a nossa chegada aqui até agora. Parei para recuperar o fôlego e pedi a Ben para me dizer o que estava mostrando no dele, mas ele não me respondia. Um rápido olhar revelou seus olhos vazios. Sem emoção, ele ainda segurava aquele maldito galho em sua mão. Peguei seu pulso e conferi as horas. No dele estava marcado 3 horas da manhã. Eu estava confuso, sem entender o que acontecia, e comecei a me questionar se estávamos perdidos. Peguei meu celular para ver minha localização e encontrar nosso caminho o mais rápido possível. Mas minha bateria estava totalmente descarregada. Eu me apressei para pegar o de Ben. Mas quando olhei para a tela, senti meu coração dar um salto. Nossos telefones, que haviam sido previamente carregados a 100%, estavam ambos vazios e se recusavam a ligar. Nossos relógios pareciam completamente desregulados, e era até possível que estivéssemos perdidos. Então, continuei andando em linha reta, e foi assim que nos deparamos com algo inacreditável. Nosso acampamento estava diante de nossos olhos. Eu não tinha ideia de como isso era possível. Eu estava certo, absolutamente certo, de ter caminhado em linha reta por vários minutos. Mais tempo que o preciso para alcançar a entrada da floresta. Não demos meia volta nenhuma vez, e no entanto, voltamos para o nosso acampamento. Reuni os galhos derrubados que estavam espalhados ao nosso redor, pois isso confirmava agora o que era uma evidência. Estávamos sem dúvida perdidos na floresta.
Nossos pais pensavam que cada um estava na casa do outro. E então, ninguém sabia realmente onde estávamos no momento. Estávamos perdidos, mas ninguém sabia. Controlei o pânico que surgia em mim, essencial para garantir nossa sobrevivência. Para nós dois, Ben havia se tornado um verdadeiro túmulo, e ele ainda segurava aquele horrível galho em sua mão. Quando tentei tirá-la dele mais cedo, ele simplesmente a segurou firmemente, sem sequer me olhar. Era impossível para mim tirá-la dele. Eu não sabia o que essa floresta tinha feito com Ben, mas era como se ela tivesse sugado sua alma depois de um momento olhando para ela. Perguntando-me como eu conseguiria nos tirar de lá. Eu acendi o fogo. Usei todos os galhos que tínhamos trazido. E como eu havia imaginado, não tinha sido nada fácil. A umidade atual dificultava muito a tarefa. Então, assim como Ben anteriormente, eu me levantei e me aproximei de uma árvore que parecia mais seca do que todas as outras. O anoitecer se aproximava, tornando difícil evitar os obstáculos no caminho. Felizmente, a fogueira já estava acesa e me permitia ver um pouco mais claro. Na floresta, agarrei um dos galhos da árvore que estava à minha frente e o puxei. Antes mesmo de arrancá-lo, ouvi um barulho surdo atrás de mim. O horrível som que acabei de ouvir era uma mistura perfeita entre o barulho de madeira estalando e de um osso humano sendo esmagado contra o chão. Virei-me e vi Ben, que apontava para o topo de uma árvore na escuridão. Olhei para a árvore que ele me indicava e vi que ela balançava suavemente de um lado para o outro. Então me aproximei lentamente de Ben, e enquanto eu estava prestes a perguntar o que acabara de acontecer, ele disse: "Olha, está pendurado no galho." Sem nenhuma certeza, levantei a cabeça na direção do grande galho que estava onde o dedo de Ben apontava. E eu vi a silhueta de algo que estava imóvel, a cabeça virada em nossa direção. Se eu tivesse me escutado, teria saído correndo o mais rápido possível, mas eu ainda tinha esperança de que o que estava à nossa frente naquele momento era apenas algum tipo de animal. Mas ao olhar em detalhes, apesar da escuridão, eu conseguia distinguir seus longos dedos, como se estivessem enrolados ao redor do galho que segurava. Uma de suas pernas pendia no vazio, e um raio de lua me permitiu distinguir que sua pele, pálida e azulada, estava coberta por uma crosta escura e espessa de cor marrom. Em alguns lugares, eu não conseguia ver seu rosto. Por outro lado, eu conseguia distinguir perfeitamente o brilho de seus olhos, brilhando no escuro, como os animais. Eu estava paralisado de medo, e em um sussurro, consegui pronunciar: "Puta que pariu, Ben! Que bagunça é essa?" Eu não esperava que ele me respondesse, mas ele fez isso mesmo assim, mantendo o dedo apontado para aquela coisa. Ele lentamente virou a cabeça para mim e com a outra mão me deu o galho que não havia soltado até então. Eu o acordei por causa disso. Outro estalo foi ouvido. E a coisa na árvore se moveu, e em um instante, sem que eu pudesse distinguir o menor de seus movimentos, ele se encontrava no galho de baixo. Desta vez, o raio lunar não iluminava mais sua perna, pois iluminava seu rosto. Meu terror naquele momento me fez fazer um movimento instintivo. Meu pé direito se posicionou para correr o mais rápido possível na direção oposta, mas eu estava paralisado, porque o rosto dele era a coisa mais horrível que eu já tinha visto. Seus olhos brilhantes não tinham pupilas e possuíam grandes fissuras. Grossa e verde, cobria seu rosto. Ele tinha a boca entreaberta e seu maxilar inferior parecia se dividir em duas partes. Seu nariz parecia grosseiramente fundido com o resto do seu rosto, e suas orelhas pareciam parcialmente arrancadas. Sua pele azul, como a dos cadáveres, brilhava sob a luz da lua e revelava grandes cascas coladas em alguns lugares em seu crânio e bochechas. É como se ele fosse uma mistura perfeita entre uma árvore e um cadáver humano. No terceiro estalo, Ben desapareceu na árvore atrás dele, o braço da criatura enrolado em torno de seu torso. Eu gritei tão alto que os ecos ressoaram por toda a floresta e tentei agarrar a perna de Ben em um movimento rápido. Mas a criatura era tão rápida que meu melhor amigo já estava no topo da árvore, desaparecendo de repente entre as folhas.
Continuei a gritar, mas agora eu era a única coisa nessa floresta que produzia um som. Ben nem teve tempo de lutar. Em um piscar de olhos, ele havia desaparecido completamente. Tentei subir na árvore em um último ato de coragem, colocando todos os meus esforços e minha vontade à prova. Mal consegui me agarrar ao galho acima de mim. A cerca de 2 metros do chão, outro estalo ecoou, bem debaixo dos meus pés. Quando abaixei a cabeça, vi a criatura que estava bem abaixo de mim. E num instante, seu braço agarrou minha panturrilha para me puxar firmemente para ela. Dei um chute, e até hoje ainda não tenho certeza se o atingi. Caí no chão enquanto a criatura descia a árvore a toda velocidade para me alcançar. Sem hesitar, levantei-me e corri o mais rápido possível para colocar a maior distância possível entre a criatura e eu. Eu não sabia para onde estava indo, mas continuei correndo sem parar. Minha cabeça girava pelo esforço, enquanto atrás de mim eu ouvia os ruídos horríveis da criatura saltando entre as árvores. E então, a pior coisa que poderia acontecer naquele momento aconteceu. Bati de frente com uma árvore, enquanto era impulsionado a toda velocidade. Acabei com a bunda no chão, tentando recolocar meus. Eu estava em ordem e mal havia recuperado um pouco da minha lucidez. Já estava de pé novamente, pronto para correr novamente. Mas algo me parou. Não havia nenhum tronco de árvore na minha frente, porque não era uma árvore que eu havia atingido, eram pernas humanas. Então, levantei a cabeça e vi Ben bem na minha frente. Ele estava pendurado no final de uma videira, olhos vermelhos e injetados de sangue, com um olhar aterrorizado. Minhas pernas tremiam incontrolavelmente. Hoje não consigo explicar como me levantei novamente. E mal havia realizado essa proeza, que o corpo de Ben foi puxado com um puxão brusco, com um grande estalo. Como se uma força monstruosa estivesse puxando o alien. Até que ele subiu toda a árvore. Eu vi seu crânio se rachar, ao bater em um galho robusto, bem acima dele. Algo caiu aos meus pés antes dele sumir por completo. Traumatizado, peguei isso automaticamente, sem nem perceber o que estava fazendo ou segurando. Eu poderia reconhecê-la entre 1000. Tão única era a sua forma, porque era aquele maldito galho que o Ben tinha arrancado mais cedo. No momento em que eu peguei, outros estalos soaram ao meu redor. E quando olhei entre as sombras das árvores, notei todos aqueles olhos brilhantes que permaneciam imóveis. Todos estavam me encarando. Usei minhas últimas forças para correr o mais longe possível dessa floresta e gritei pedindo ajuda. Mas nenhum som fazia eco. Ouvia ruídos macabros atrás de mim e agora era impossível me virar. Caso contrário, tenho certeza de que eles poderiam ter me pego. Minhas pernas estavam cansadas e meu coração batia tão forte que parecia que ia parar. Eu estava no meu limite, prestes a desistir quando finalmente vi a placa de madeira na entrada da floresta. Naquele instante, minhas pernas começaram a falhar e eu me lancei em um derradeiro esforço o mais distante que pude. Passando cerca de 1 metro além da placa de madeira, eu escorreguei e acabei rolando mais 1 metro, enquanto protegia meu rosto. Eu estava esperando a morte chegar. Eu estava pronto para ser outra vítima dessas coisas horríveis. Mas então percebi que nada mais estava me perseguindo. Os ruídos cessaram e eu sentia o ar quente do verão invadir minhas narinas. Eu tinha saído da floresta, levantei a cabeça na direção das árvores e examinei cada uma delas com o olhar. Nos galhos, havia pelo menos uma 30 de silhuetas. Todas elas estavam me olhando, com os olhos cheios de lágrimas. Eu gritei e os insultei com todos os nomes que eu conhecia naquele momento. Então, finalmente, eu joguei o galho que estava segurando em direção a eles. Eu queria que esse galho atingisse violentamente a cabeça de um deles. Mas em vez disso, um braço monstruosamente torcido saiu de trás de um dos galhos de uma das árvores à minha frente. E agarrou firmemente o galho, que se partiu em pleno voo com um estalo. As árvores começaram a se mover e as silhuetas sumiam na escuridão. Depois de alguns segundos, não havia mais nada, como se tudo tivesse desaparecido, como se nada disso tivesse existido. Mas quando eu estava prestes a me virar, eu vi o rosto monstruoso de uma dessas criaturas. Bem ao lado de um dos buracos na borda da floresta, seu rosto estava manchado de sangue, coberto de várias cascas, profundamente enraizado em sua carne. Ele sorria. Mas não com um sorriso amigável.
É como se ele me convidasse a retornar a esta floresta. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu percebia com horror que aquele sorriso pertencia a alguém que eu conhecia. Ben era apenas uma sombra de si mesmo, e, em um último sorriso, vi seu rosto horrivelmente desfigurado desaparecer na névoa da floresta.